Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao Tradição Católica em Foco. Meu nome é Dionísio Lisboa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aqui sempre a velha pergunta: vocês já rezaram o rosário de vocês hoje? Rezem sempre o rosário. Nossa Senhora falou à irmã Lúcia que Deus concedeu ao rosário uma eficácia, uma força que não tinha antes, os períodos em que não havia essa crise generalizada da fé e da instituição, né, da própria igreja, crise de fé, crise de autoridade. Então Nossa Senhora falou que Nosso Senhor deu uma eficácia maior. Então vamos rezar pedindo justamente a proteção de Nossa Senhora, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Causa nostra notícia, ora pro nobis. São Padre Pio de Pietreutina, ora pro nobis. Lembrando, mais uma vez, do Instituto São Carlos Borromeu, que faz um trabalho maravilhoso de educação e de formação cristã. Um trabalho invejável, um trabalho primoroso, que não se limita às aulas, mas também um material que você do Brasil todo pode adquirir, quer você faça o homeschooling ou para complementação, ou até mesmo para conseguir também rebater muitos dos ensinos revolucionários que estão colocando na cabeça das nossas crianças. Formação revolucionária não leva a pessoa para o céu, né? Então, o Instituto São Carlos Borromeu é mestre em levar as suas crianças para o bom caminho da educação católica, verdadeira e autêntica, vigorosa, dentro dos ditames e dos preceitos católicos mais arraigados, né? Então, meus queridos, vou colocar mais uma vez aqui na descrição do nosso canal o link do Instituto, maravilhoso, e o cupom que dá direito a 5% de desconto, tá bom? Tradição 5. Vai dar direito a um desconto. E muitas vezes as pessoas me perguntam: mas Dionísio, eu estou muito apertado, não sei o que fazer. É o maior presente que você pode dar para seu filho, para seu neto, para seu sobrinho. São o material, né? Os módulos maravilhosos. Ensinam até as orações católicas mais tradicionais, mais belas, mais piedosas. Misturado, claro, com a boa didática católica tradicional, da matemática, da física, da química, da biologia, do português, do inglês. E tem muita coisa em latim, gente, maravilhoso, né? Então, meus queridos, não percam essa oportunidade. O ano letivo está acabando, um novo está se aproximando. Você vai deixar passar mais um ano sem adquirir o material do Instituto São Carlos Borromeu? Bem, lembrando mais uma vez a construção e ampliação das celas, né, dos dormitórios para aqueles que chegam vocacionados para o sacerdócio lá no Seminário do Imaculado Coração de Maria, em Friburgo, no Rio de Janeiro. Por favor, a vaquinha está com o link aqui embaixo, link da vaquinha na descrição. Gente, R$1, 2, 5, 10, 15, 20, 50, 100, quanto vocês puderem ajudar, tenho certeza que Deus ficará muito agradecido. Muito agradecido. Infelizmente não se faz mais nada nesse mundo se não for com o vil metal. E vocês vão estar usando para uma coisa nobre. Não vão usar para coisa supérflua. Tá bom? Mais uma vez também falando dos canais maravilhosos do Padre David, né? O canal Para Aquele Rei, e também do Padre Fábio Calisto, que faz também um trabalho maravilhoso de catequese e de aulas de história. Padre Fábio Calisto, né? E lembrando também que se você curte o meu canal, por favor, curta, compartilhe, comente e se inscreva, tá bom? Porque muitas vezes o pessoal se inscreve e não curte. Curte, mas não se inscreve. Curte, mas não compartilha e nem se inscreve. Então, por favor, tá bom? Porque para piorar, você sabe que o YouTube e a boa parte dessas plataformas que tem por aí, como é que elas são com a fé católica, tá bom? Mas vamos ao tema
o tema do qual falaremos hoje. Antigamente existia, alguns anos atrás, uns 15 anos mais ou menos atrás, existia um blog maravilhoso, um site, mais do que um blog, um site, do censo chamado Census Fidei. Pena que acabou. E tinha materiais realmente maravilhosos, o Census Fidei. E um desses artigos, uma dessas matérias, olha só que coisa linda. Olhem só. 10 coisas simples que padres e católicos leigos tradicionais podem fazer para ajudar a Deus e a Igreja. Foi publicada em 9 anos, 5 de agosto de 2016. Postado no Census Fidei. Eles pegaram aqui um artigo e que traduziram do padre Peter Carota. Traditional Catholic Priest, tradução Census Fidei. Census Fidei, que falta faz, meu Deus. Para todos vocês maravilhosos sacerdotes tradicionais, aqui estão 10 coisas que, de nossa parte, podemos fazer para ajudar a Deus e a sua Santa Igreja Católica e o mundo. Olhem só. Olhem só. Onde há o temor do Senhor, guardando a porta de entrada, o inimigo não encontrará nenhuma oportunidade para entrar. Exatamente. A lei de Cristo, que encontra a sua realização na caridade, nos une ao desejo do bem-estar da alma, das pessoas, mais do que o bem-estar do corpo. Então, oferecemos o santo sacrifício da missa tradicional com grande fé e devoção. É a primeira coisa que um bom sacerdote da tradição faz, oferecer o santo sacrifício da missa tradicional com grande fé e devoção. Que lindo! Segundo, pregarmos a verdade em nossas homilias, mesmo quando somos perseguidos por isso. Meu Deus! Se tantos padres que, na verdade, apesar de terem uma casca continuista, têm um coração tradicional, soubessem fazer isso, né? Tem muitos, conheço vários. Tem medo das autoridades, tem receio, são escrupulosas em demasia. Então esses padres precisam pregar a verdade nas homilias, mesmo quando perseguidos por isso. Não é? Terceiro, os padres, né? Estarmos sempre disponíveis para a Santa Confissão. E quando ouvirmos confissão, gastemos tempo ajudando as pessoas a reconhecer a gravidade de seus pecados, especialmente seus pecados sexuais. Conscientizá-las de como os trajes imodestos ofendem a Deus, a necessidade dos sacramentos da oração e que é fundamental colocar Deus em primeiro lugar em suas vidas. Que lindo! Quarto, rezar o breviário latino. Breviário, não é liturgia das horas não, viu gente? É o breviário tradicional. Rezar o Santo Rosário, todas as 15 dezenas. Sexto, criar um blog. Maravilha. Sétimo, mostrar amor e preocupação para com todos os que entram em contato conosco durante o dia todo. Voltando um pouquinho para sexto, que fala em criar um blog, eu diria mais, criar um canal, gente. Canais como o padre David faz e o padre Fábio Calixto e muitos outros sacerdotes da tradição. Cria um blog também, mas cria um canal no YouTube, cria também no Instagram, cria no Facebook. Faz sua parte. Seja o beija-flor que leva a gotinha de água para tentar apagar o incêndio. Faça a sua parte. Bom sacerdote. O sétimo, já falei, mostrar amor e preocupação para com todos que entraram em contato conosco durante o dia todo. O oitavo, viver o que nós acreditamos e pregamos. Viver o que nós acreditamos e pregarmos isso. Ser coerente, né? Coerência. Não ser hipócrita. Nono, deixar Deus ser o foco de nosso sacerdócio. Comecemos tirando a nós mesmos do caminho, para que Ele possa fazer a maior parte do trabalho. Isso é reconhecer realmente Deus como centro de nossas vidas. E principalmente quando é o sacerdote, como está aqui, né? Deixando para que Ele possa fazer a maior parte do trabalho. A maior parte do trabalho daquilo que você não pode fazer.
Aquilo que você não pode fazer, Deus não vai fazer por você, não. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer, não. Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. E o que você pode fazer, Deus já te deu todas as habilidades para cumprir, para exercer e para chegar no resultado. Cada um de nós deve fazer apenas o que Deus pede de nós. Para alguns de nós, isso pode ser uma tarefa enorme. Para outros, pode ser apenas rezar para a igreja e a conversão dos pecadores em uma cama de convalescença. Aí. Sacerdotes que visitam os doentes, que coisa linda. E nós mesmos, como leigos, também podemos fazer isso. Né? Nunca tenha pressa. Faça tudo em silêncio. Não perca a sua paz interior por qualquer coisa, mesmo que o mundo inteiro pareça abalado, como dizia São Francisco de Sales. E agora, uma lista de 10 coisas que nós, como leigos, podemos fazer. Primeiro, dê seu trabalho, faça o sacrifício e vá para a Santa Missa Tradicional. Olha aí, quanta gente que tem escrúpulo de ir na missa tradicional, ou por preguiça, ou por temer desagradar as autoridades da igreja, conciliar, muitas vezes não quer encarar a distância, né? Muitas vezes missas que estão a 200, 300, 400 quilômetros. Isso pode ser resolvido, contornado com sacrifício, mas também com a ajuda de muitos para aluguel de van, de ônibus, caronas, divisão de combustível. 2. Certifique-se de que você está vivendo uma vida de santidade longe do pecado mortal. Não há nenhuma desculpa para o pecado. Isso é muito salutar. Muito salutar. Lutar para fugir do pecado sempre. Sempre. Terceiro, preocupe-se profundamente com a sua própria alma eterna e tente salvar outras almas do inferno. Quer dizer, o verdadeiro amor não é só amar as coisas pelas suas virtudes, mas acima de tudo, amar apesar dos defeitos, muitas vezes, né? E tentar salvar as outras almas. Você tem que primeiro se preocupar consigo mesmo. É o seu primeiro passo. Tem que se preocupar consigo mesmo para poder você como se você não se ama. Se você não quer sair do lodo, como é que você quer tirar os outros do lodo? Então você primeiro tem que ser o exemplo. Tem que se preocupar primeiro com você para sair do lodo, sair do pecado. Sair do pecado primeiro. Primeiro você tem que se preocupar em sair do pecado, para depois você ajudar os outros. Tentar salvar as almas do inferno. As outras almas das pessoas. Então preocupe-se profundamente com a sua própria alma eterna primeiro. Para depois você tentar salvar as outras almas do inferno. Porque o exemplo arrasta. As palavras, elas ajudam, elas motivam, mas o exemplo arrasta. Quarto, reze diante do Santíssimo Sacramento a cada semana. Melhor ainda, se puder fazer isso todos os dias. Algumas pessoas conseguem fazer isso todos os dias. Mas faça isso pelo menos uma vez por semana, pelo menos. Reze diante do Santíssimo. 5. Reze os 15 mistérios do Santo Rosário todos os dias, pedindo a Maria a derrota de Satanás e de todas as outras pessoas más que estão destruindo a Igreja Católica. Reze pela conversão dos pecadores. 6. De forma disciplinada, tire um tempo para realmente aprender e conhecer a sua fé católica tradicional. Leia os documentos da Igreja, os documentos pré-conciliares. Leia os santos pais da Igreja. Leia as Sagradas Escrituras, meditando-as. Tudo isso é maravilhoso. Tudo isso é edificante. Tudo isso leva as pessoas para o céu. Por isso que muita gente vai para o protestantismo, não conhece a própria fé católica, é católico de IBGE. Então você faça a diferença. Leia bons livros católicos. Estude bons livros católicos. Procure os documentos dos santos padres. Procure as encíclicas papais anteriores ao concílio. 7. Ensine às pessoas o catecismo católico tradicional. Temos um leigo tradicional fantástico que ensina catecismo para jovens e adultos. Ele exerce um efeito incrível em cada um dos seus alunos. Olha aí. Olha aí. Ensine às pessoas o catecismo católico tradicional. Você pega o catecismo de São Pio X,
E vai batendo ali, vai batendo. Se reúna com um grupo de pessoas e vamos rezar. Vamos debater, vamos rezar, vamos seguir, vamos aprender. O Catecismo de São Pio X é maravilhoso. Quem quiser ir para o Romano, vai logo para o Romano. Mas o Catecismo de São Pio X, como eu disse, é mais fácil você manusear. E aí perguntas e respostas. 8. Fale a verdade católica com amor, mas também sem medo. Mesmo quando os outros olhem para você de cima para baixo e o persigam. É difícil isso, né? A gente vive numa sociedade tão desacralizada, tão secular. Muitas vezes falar das verdades católicas você é tido como medievalista. Hoje eu fui chamado de medievalista. Medieval, você é medieval. E na verdade me enche de orgulho. Isso me encheu de orgulho. Como não encheu de orgulho? Não é? A Idade Média foi o auge da igreja. As pessoas realmente amavam a Deus. Tinham pessoas más, tinham pessoas boas, tinham muitos defeitos que estão presentes na sociedade de hoje, né? Mas, realmente, falar a verdade e pregar o Evangelho cabe também a nós leigos. Falar as verdades católicas, com amor, mas sem medo, mesmo quando outros olhem para você de cima para baixo e o persigam. 9. Vista-se modestamente. Olha aí, Nossa Senhora fala aqui, enorme a quantidade de pessoas que vão para o inferno por causa dos pecados da carne. E a imodéstia realmente leva a isso. Moças mal vestidas, mal trajadas, rapazes também, mal vestidos, mal trajados ou displicentes, né? Vista-se modestamente. Lembrem-se sempre disso. Com amor. Mostrando sua verdadeira identidade católica tradicional. Você vai se surpreender com o respeito que receberá por vestir-se adequadamente. Uma mulher bem vestida, ela atrai muito mais olhares. É vestida com elegância, com decência, com modéstia, atrai muito mais olhares do que aquela que expõe as partes do seu corpo, né, que não deveria expor. E o 10º, utilize a mídia. Olha aí. Utilize a mídia, blogs, revistas, tudo que puder para compartilhar sua fé católica tradicional. Mesmo que seu blog salve apenas uma alma, seus blogs, os seus vídeos, né? Valerá a pena todos os seus sacrifícios e o tempo que você empregar nele. Uma alma eterna vale mais do que toda a criação. Então, católicos tradicionais, a luta, vamos fazer os nossos blogs, os nossos sites, os nossos Instagrams, nossos vídeos. Assim ditas todas essas coisas, façamos a nossa parte e deixemos o resto para que Deus faça a sua parte. E então sigamos adiante, serenos, com fé e confiança em Deus Todo-Poderoso, que completará a sua obra a seu tempo e a sua maneira. Lembre-se, nossa ajuda é feita em nome do Senhor Jesus, que fez o céu e a terra. Publicado originalmente em Traditional Catholic Priest, 10 Simple Things Traditional Catholic Priests and Lay People Can Do to Help God and the Church. Postado em 16 de maio de 2015, Padre Peter Carota, in memoriam, que faleceu também. Então, meus queridos, é isso. Se você curte o meu canal, curta, compartilhe, inscreva-se, comente, não tenha receio nenhum, estamos aqui para isso. E estamos também abertos a sugestões, podem postar sugestões, tá bom? Sugestões eu acho que são muito bem-vindas. E dificilmente uma postagem fica sem resposta, tá bom? Vou me despedindo por aqui, agradecendo a atenção, o amor com vocês e o carinho. Despedido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Causa Nostra Letícia, ora pro nobis. São Padre Pio Pietreutina, ora pro nobis. Tchau, tchau, gente.